Olá você, salve, salve nação rubro-negra. Está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Tite aprova zagueiro canhoto e ele vai jogar no Flamengo em 2024. Transferência de Mateuzinho para o Corinthians dá lucro milionário para o Flamengo. Gabigol fora do Fla, gigante brasileiro quer atacante em negociação queria parar o Brasil. Flamengo pode fechar acordo milionário com venda de placas dos jogos do Brasileirão. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Na transferência do Mateuzinho para o Corinthians, o Flamengo ainda manteve 30% dos direitos econômicos do lateral direito de 23 anos, em caso de uma venda futura. O Timão comprou 60% por 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais na cotação atual, e os outros 10% ficaram com Londrina. Para aceitar a venda, o Flamengo fez uma composição com Londrina, com quem dividia a meio os direitos do jogador para ter uma fatia maior do valor. Com isso, o Flamengo vai receber 14 milhões e o clube paranaense vai ficar com 7 milhões. A divisão foi divulgada primeiro pelo jornalista Vene Casagrande e confirmada pelo GE.com. O pagamento vai ser feito em 3 parcelas: 3 milhões de euros em 2024, 500 mil euros em 2025, 500 mil euros em 2026. Já o repasse do Flamengo ao Londrina vai ser feito em 2 parcelas dentro de 2024. A primeira de 4 milhões logo após a transferência e a outra de 3 milhões no mês de outubro. A saída do Mateuzinho não vai figurar entre as grandes vendas do clube, como se imaginava que poderia acontecer quando houve a renovação de contrato do jogador em 2022, com uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 513,6 milhões de reais na cotação da época. Mas além do retorno esportivo, o clube teve um lucro financeiro de 966% com a venda do lateral direito. Quando o Mateuzinho foi comprado em 2019, ele iria fazer 19 anos naquela época, ou seja, apesar de chegar para o sub-20, foi o período final de base. Na época, o Flamengo pagou 1,2 milhão ao Londrina por 50% dos direitos econômicos. Como vendeu a sua parte por 14 milhões, teve um lucro de 12,8 milhões com o jogador. Negócio da China, vamos combinar, agora só resta rezar para que seja devidamente pago pelo Corinthians, apesar de ter como fiador a empresa Abrax, que é uma das patrocinadoras do Timão. O volante Alan recebeu diagnóstico de dengue e vai ser desfalque do Flamengo. O clube emitiu um comunicado nesse domingo, dia 18, para informar a condição do jogador, que já desfalcaria o time para realizar um trabalho de reequilíbrio muscular e agora vai ficar fora por tempo indeterminado. Aspas, o atleta Alan apresentou quadro de febre e mialgia. Foram realizados exames na sexta-feira passada que confirmaram o diagnóstico de dengue, diz o comunicado oficial pelo Departamento Médico do Flamengo. Na última quarta-feira, o Mengão informou que o Alan já ficaria ausente por 12 dias para fazer um trabalho de reequilíbrio muscular e controle de carga. No entanto, o diagnóstico de dengue demanda repouso e vai impedir que o jogador continue as suas atividades físicas. Nos casos mais leves, a recuperação da dengue leva cerca de 5 a 7 dias. Mas a sensação de fadiga pode continuar e o ideal é esperar mais para a realização de atividades físicas em alta intensidade. Portanto, a tendência é que ele retorne ao Ninho do Urubu para começar a trabalhar novamente com a fisioterapia na última semana de fevereiro. É importante destacar que o estado do Rio de Janeiro atravessa uma epidemia de dengue, com mais de 21 mil casos constatados e estado de emergência na capital. O Alan está fora dos 3 jogos restantes para o Flamengo na Taça Guanabara, turno único do Campeonato Carioca. Antes, a previsão de retorno no início de março permitiria ao jogador enfrentar o Madureira no dia 2 de março, mas o diagnóstico de dengue fará com que ele fique fora por mais tempo.
O Alan disputou apenas 3 partidas na temporada e foi titular em uma delas, na vitória contra o Volta Redonda. Meus amigos e minhas amigas, vamos mandar esse garoto aí para uma mãe de santo, porque o negócio está feio pro lado dele. Só vive no departamento médico, pelo amor de Deus. A bruxa tá solta. Olha só, meio-campista do Flamengo, Gerson, deu entrada no Hospital Samaritano, localizado na Barra da Tijuca, neste domingo. De acordo com a informação do portal Coluna do Fla, ele está internado com um quadro de infecção urinária, mas passa bem, está sendo medicado e por isso deve ser desfalque para o jogo contra o Boa Vista nesta terça-feira no Maracanã. O Flamengo e a Abrax estão próximos de um acordo para a venda de placas nos jogos do Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a empresa de marketing esportivo oferece 330 milhões ao Flamengo por um contrato de 5 anos, ou seja, cerca de 66 milhões anuais. O contrato é para a primeira linha das propriedades de marketing e inclui tapetes 3D, painéis estatísticos, prismas e painéis de LED. Sendo assim, caso o acordo seja firmado entre o Flamengo e a Abrax, esse valor oferecido vai ser 90 milhões superior ao oferecido para o Corinthians. A informação é do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Além disso, é válido frisar que a proposta não inclui patrocínios e ações de marketing nas arquibancadas, nas áreas internas, no sistema de som e no telão. Em suma, o Flamengo continua livre para negociar esses espaços com outros patrocinadores. Primeiramente, o Flamengo vinha comercializando as próprias placas e arrecadava algo em torno de 30 milhões de reais. Entretanto, a Abrax tem feito propostas para todos os clubes da Série A para tentar unificar os direitos comerciais do Campeonato Brasileiro. Inclusive, recentemente, tinha o intuito de negociar com o Flamengo um acordo de aproximadamente 50 milhões de reais por ano. A Abrax, ela foi fundada em 2021, surgindo da união de 3 outras grandes empresas com décadas de atuações na área de marketing esportivo: a Printac, a Market Sports e a Sportcom. Desde a sua fusão, o grupo passou a atuar junto a clubes das Série A e B, CBF, federações estaduais como a Carioca e a Gaúcha, Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol e até mesmo no Campeonato Chileno. Maravilha! Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, rapidinho, aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado! O jovem Cleiton começou a ganhar pequena rodagem com a comissão técnica, que avalia muito bem o camisa 33. Apesar disso, a pouca idade ainda prega certa cautela. Embora ainda tenha idade para atuar no sub-20, ele tem 20 anos, o jovem tem feito parte do elenco que treina no profissional desde a temporada passada. Porém, ainda não conseguiu uma sequência de fato no time principal. O Tite quer fazer uma projeção do zagueiro para os próximos anos e não quer queimar etapas. Com a possível chegada do Léo Ortiz, ele vai ser a 5ª opção consolidada, ganhando rodagem e, quem sabe, em 2025, possa ter outro patamar no time. O Cleiton recebeu propostas de empréstimos do Curitiba, do São Paulo e do Bahia, mas a diretoria do Flamengo não quis fazer negócio. Além disso, ele foi pretendido por algumas equipes do futebol do exterior, que também não conseguiram tirá-lo do Flamengo. O zagueiro já foi convocado para o Sul-Americano Sub-20 e amistoso da seleção Sub-20 na Espanha. E o Flamengo manteve a sua postura de não liberar jogadores. O Cleiton mantém o foco à espera de uma oportunidade no time profissional, O zagueirão e os seus representantes entendem que chegou o momento de buscar um clube para adquirir minutagem e isso deve acontecer. Os agentes do Cleiton, do escritório de Giuliano Bertolucci, receberam algumas sondagens nessa janela de transferências, mas o clube segue entendendo que o jogador vai conseguir ter minutagens aos poucos com o Tite. No meio de 2022, o Flamengo renovou o vínculo do jovem depois de receber uma oferta do Genk da Bélgica para vendê-lo. Na ocasião, o Flamengo se viu obrigado a aumentar o seu salário
e a estender o seu compromisso, que agora vai até 2025. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve dar mais oportunidades para o zagueirão Cleiton? Coloca aí. Boa parte da nação rubro-negra acredita que o Gabigol pode voltar a ser aquele jogador que tantas alegrias já deu para o Flamengo. Mas, em contrapartida, ainda há aqueles mais céticos que creem que o seu tempo na equipe chegou ao fim. O rendimento do camisa 10 caiu consideravelmente no ano passado e as suas atuações acabaram ficando aquém do esperado. Ele acabou sendo reserva em boa parte da temporada, em que o mais querido ficou sem títulos nenhum. Após a chegada do Tite, isso continuou e em 2024 essa tônica permanece a mesma. O Pedro é o dono da posição e o Gabigol vem entrando no decorrer das partidas. O atacante só foi titular quando o camisa 9 foi poupado e isso vem incomodando demais o camisa 10. Se não bastasse isso, o Gabigol hoje, com 27 anos, tem a sua renovação de contrato com o Flamengo empacada. O seu vínculo, que vai até o final desse ano, ainda não foi estendido e as negociações estão paradas. Em julho, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Flamengo teria um prejuízo de 16 milhões de euros, que foi o que pagou quando comprou ele. Uma provável saída do Gabriel chegou a ser colocada em pauta. O Corinthians, do Augusto Melo, negociou com o Flamengo para contar com ele. No entanto, depois de uma longa novela, os paulistas viram que não dava e desistiram da transação. Mas parece ter outra equipe em São Paulo interessada em contar com o camisa 10 de novo. E logo o time que o revelou para o futebol. O presidente Marcelo Teixeira falou em entrevista recente que quer trazê-lo de volta para o Santos, junto com Neymar, para formar um super-ataque. Um é inesquecível, Neymar. Eu me atreveria a fazer dupla de Neymar e Gabigol. Gostaria de ter o Gabigol no time, sim, disse o dirigente santista em entrevista ao programa Bola da Vez na ESPN Brasil. Porém, não há nenhuma negociação por parte do Santos nesse momento, só à vontade. Esse seria um plano para o futuro, talvez em 2025, caso o Gabigol não renove com o Flamengo. Enquanto isso, o jogador segue tentando recuperar o seu espaço no Mengão. Aí eu te pergunto, você aprova a venda do Gabigol agora? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Muito obrigado por você estar aqui comigo. Um forte abraço e pra cima deles, Mengão!